primeiramente, agradecer a Deus por todos nós estarmos aqui neste momento. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e peço ao primeiro secretário para que faça a chamada dos mesmos. Francisco Ribeiro de Lima Júnior, Arnaldo Souza Santos, Pedro Leite dos Santos, Armênio Barquinó, Cristiano Thiago, Éder Rocha de Aguiar, Brasilino José da Silva Neto, presente, Jonathan Silveira de Souza, Vanessa Silveira Amaral. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Maitinga, biênio 2025-2026, aos 14 dias do mês de maio de 2025, no horário regimental da Câmara Municipal de Maitinga, situada na Avenida Capitão Exupério Lima, sem número, centro, Maitinga, Bahia. Feita a chamada nominal, confirmou-se a presença dos vereadores Francisco Ribeiro de Lima Júnior, Brasilino José da Silva Neto, Cristiano Costa Alves, Éder Rocha Aguiar, Arnaldo Souza Santos, Pedro Leite dos Santos e Jonathan Silveira de Souza. Havendo o nome legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, lida a ata da sessão anterior, submetida à discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. No pequeno expediente, o senhor presidente apresentou o ofício número 001/2005 do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, que solicita uma reunião para o dia 15/5/2025, às 10 horas, nesta casa, com os seus membros. Apresentou o convite da Secretaria Municipal de Educação do município para uma reunião com os representantes da UESB no dia 15/5/2025, às 18 horas e 30 minutos, aqui na Câmara Municipal. Passando-se para o grande expediente, o senhor presidente passou a palavra ao vereador inscrito, o senhor Jonathan Silveira Souza, que, usando a palavra, saudou a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar aqui. Iniciou a sua fala relatando cobranças e queixas das pessoas que passam por situações que é necessário vir à tribuna para cobrar. Não porque torce contra a administração, mas sim por preocupação com o desejo de que os serviços públicos cheguem no maior número de pessoas com qualidade, pois cumpra o seu papel de vereador, fiscalizando os serviços públicos, representando a população. Parabenizou também o prefeito pela aquisição de veículos junto ao governo estadual. Deseja que sejam usados ao benefício de quem realmente precisa. Fez uma cobrança à administração para atualizar também o site da prefeitura com todas as informações necessárias de forma transparente, pois no momento só está disponível o Diário Oficial. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao vereador inscrito, o senhor Pedro Leite dos Santos, que, usando a palavra, parabenizou de forma especial o município de Maitinga pelos seus 40 anos de emancipação política. Disse que está imensamente alegre por estar fazendo parte dessa administração e parabenizou o prefeito Sérgio Barros pela iniciativa de, no primeiro dia das comemorações, uma festa gospel, que foi de sucesso total, assim como as demais que alcançou grande público em todos os dias. E Deus abençoou, que foi uma festa tranquila, sem acidentes. Dizem que acompanhou o prefeito Sérgio Barros em uma viagem a Salvador, onde teve a oportunidade de visitar todas as secretarias do Estado e gabinete dos deputados que representam o município de Maitinga na Assembleia Legislativa. Destacou as grandes conquistas da administração, onde conquistou convênio para a saúde através de emenda parlamentar. Conseguiu ambulância e maquinários para ajudar nos trabalhos e desenvolvimento do município. O vereador agradeceu a todos e encerrou a sua fala. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao vereador inscrito, o senhor Éder Rocha Aguiar, que, usando a palavra, agradeceu a presença de todos e iniciou a sua fala dizendo a todos
que o vereador é a voz do povo, pois é através do vereador que a população faz as suas queixas, fala das suas demandas não atendidas. Houve os festejos da cidade e a cobrança foi grande. A festa foi bonita, mas tinha estado de parabéns, mas que, infelizmente, houve exageros que causou transtornos, contratou um trio muito grande que a cidade não comportou, não pôde circular pelas ruas, colocaram 2 palcos que interditou a via principal, prejudicando o comércio local. A logística foi totalmente errada. Se montar 2 palcos para não ter atraso entre as bandas, no segundo dia teve atraso de 2 horas de uma. De uma banda para a outra. A levada chegou no centro da cidade 1h30 da manhã. Não pensaram na população. Apesar de toda a festa foi bonita, terminou em paz. Isso é o que realmente interessa. E que parabenizou o município pela conquista dos equipamentos, pois quem ganha é a população. Diz que está acontecendo algumas mazelas no 101 e 102 e também em alguns órgãos públicos. Os funcionários ainda não estão alinhados. Pediu ao prefeito para dar uma verificada e até aceitável que em uma mudança de uma gestão, os funcionários demoram um certo tempo para se adaptar, mas já se passaram 5 meses e se não aprenderam ainda não vai aprender mais. Chama a atenção também do Executivo, pois o CRAS de Matinga já foi referência do Estado da Bahia e agora está há 5 meses sem um coordenador para atender às demandas. Com todo o respeito às pessoas que lá trabalham, infelizmente hoje lá não tem uma pessoa que responde pelo CRAS. Talvez isso nem seja do conhecimento do prefeito, mas já tem 5 meses que as famílias carentes do município não estão recebendo a cesta básica. A gestão passada não distribuía o peixe da Semana Santa, mas as famílias mais carentes do município todo mês recebiam a sua cesta básica. Todos eram assistidos. Não adianta dar um peixe, fazer uma propaganda bonita e deixar famílias passando necessidade até agora. Só receberam uma cesta do programa Brasil Sem Fome. Onde está a contrapartida do município, que até agora nada? As escolas estão desassistidas na questão das drogas, que infelizmente está em todo lugar, mas precisa ser combatida. Casos de alunos com problemas de depressão, crianças se mutilando, questões familiares, de qualquer forma, são problemas, afeta a todos e tem que ter alguém especializado para resolver. E mais uma vez chama a atenção do prefeito para esses acontecimentos. A administração passada conseguiu, junto ao governo federal, umas casas, a construção de banheiros através da FUNASA. Foram feitos os cadastros e a documentação ficou na prefeitura, mas estão falando em novo cadastro. Pede ao prefeito para visitar as famílias cadastradas para não cometer injustiça, pois as que estão nos cadastros realmente precisam e moram em situação de calamidade. O vereador agradeceu a todos, encerrando a sua fala. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cristiano Costa Alves, que, usando uma palavra, cumprimentou a todos os presentes e aqueles que acompanham através das redes sociais. Dizem que gostaria de parabenizar a prefeitura pela festa maravilhosa que iniciou com um show gospel que atraiu
positivas de lado do município que ficasse satisfeito com as apresentações, no qual agradou toda a população. Agradeceu à Prefeitura por atender a reivindicação dele e de alguns colegas que solicitaram a reforma da estrada que liga Mateiro Bonfim. Agradeceu à comissão organizadora da festa por ter atendido o seu pedido de não ter corda no rio para não dividir a população, uma vez que os recursos utilizados eram de caráter público. Reforçando a fala do vereador Éder, ele pediu ao Executivo Municipal maior atenção às famílias vulneráveis do município, que atinge um número de mais de 300 pessoas que fazem apenas uma refeição por dia. Uma situação muito triste por saber que o nosso corpo precisa de 3 refeições e conseguiu fazer apenas uma. Ninguém pode ser omisso diante de uma situação tão grave quanto essa. Sem mais, o vereador agradeceu a todos pela atenção e encerrou a sua fala. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e marcou a próxima para o dia 4 de junho, no horário regimental. E para constar, eu, brasileiro, José da Silva Neto, secretário, lavei a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões em 14 de maio de 2025. Diante dos vereadores, a ata da sessão anterior a ser discutida e posteriormente votada. Ninguém queira discutir, vamos ao voto. Vereador Éder, favorável. Vereador Armênio, favorável. Vereador Cristiano, favorável. Vereadora Vanessa, favorável. Vereador Netinho, favorável. Vereador Juninho, favorável. Vereador Arnaldo, favorável. Vereador Pedro, favorável. Fica aprovada a ata da sessão anterior por 8 votos favoráveis e nenhum contra.
Apresenta a indicação legislativa e peço ao primeiro secretário para que faça a leitura na mesa. Câmara Municipal do Maitinga, Estado da Bahia. Indicação legislativa de número 003/2025. Emenda à construção de um novo cemitério público municipal e criação de um órgão municipal responsável por orientações das famílias enlutadas. Peço ao vereador Netinho para que faça a leitura também da indicação legislativa número 004/2025. Indicação legislativa, emenda à construção de banheiros públicos. Autor, vereador Armênio Barros Lopes. A outra também, autor, vereador Armênio Barros Lopes. Quero perguntar ao vereador Armênio se ele quer fazer uso da tribuna para defender a... Pronto. Então fica para depois fazer uso da tribuna, dando continuidade a trazer um projeto de lei do Executivo Municipal número 05/2025. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei de número 05 de 14 de abril de 2025 dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretivas Orçamentárias LDO de 2026 e da outras providências. Passando por grande expediente, convoco o primeiro orador da noite, que terá até 15 minutos se houver. Já vou dar a palavra primeiramente para o vereador Armênio, que ele já faz uso da tribuna e defende a indicação dele. Boa noite a todos. Nesse momento, em nome do presidente, gostaria de cumprimentar todos os colegas também da mesa, cumprimentar aos funcionários, visitantes, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Estamos aqui todos juntos. Essa indicação minha de um cemitério, porque todos aqui conhecem bem a situação do município. E eu estou indicando e cobrando, não é da agora, desde 2005, do governo Braz, que a gente vem lutando para ver se seja construído um novo cemitério aqui em Maitinga, porque o que tem aqui não comporta mais sepultamento. Então, às vezes é arrancando ossos para sepultar outras pessoas, né? E essa indicação minha vem também, se for construído o cemitério, fazer um cemitério assim, renovado, com estrutura também de ter órgãos ali que seja responsável, porque as pessoas que, quando perde aqui um ente querido, às vezes não sabem nem aonde procurar. É aquele maior sofrimento. Eu mesmo aí, todo mundo sabe, quantas vezes eu não vou resolver sepultamento das pessoas, às vezes fazer gaveta, né? E se fazer um cemitério bem construído, uma secretaria, um órgão ali, para as pessoas chegar naquele momento de dor, procurar, vai facilitar muito para aquelas pessoas, para aquelas famílias, e uma cidade como essa, muito bonita, bem organizada, só que tem alguns pontos que deixa a desejar, né? Então aí quando acontece aí no velório, a gente vê o sofrimento das pessoas, né? E isso não quer dizer que seja de graça, não. As pessoas querem pagar, né? Mas se não tem o órgão responsável para tomar as providências cabidas, né, fica difícil. Então, eu peço aí, cada colega, né, que vote aprovando e que vai até a mesa do Executivo,
quem sabe ele resolve esse problema, que não é um problema dele, que ele está entrando agora. É um problema que já vem aí de 3 gestão, né? Traz, de Carlos e Aline, que a gente sempre vem cobrando. Né? Até tem um dia lá no cemitério, o vice-prefeito ainda falou que o prefeito não gosta de fazer cemitério, porque tem medo de morrer, né? Então, para inaugurar. Eu acho que isso é fantasias, né? E também estou indicando também banheiros públicos, porque, por exemplo, a festa aqui é muito bonita, maravilhosa, né? Só que aqueles barraqueiros que vêm lá de fora, desde 2005, eu vejo o sofrimento deles, porque eu moro de frente aos banheiros públicos. Então, todas as vezes que tem as festas, né, às vezes cobra caro pelo ponto, aí vem as famílias. Então, por que não pensar no conforto das pessoas, né? Está cobrando ali para os barraqueiros vir, e é bom que aquilo ajuda muito a festa, né? O pessoal que vem de fora, tem barracas de comidas típicas, né? Muito bem organizado, mas chega, por exemplo, ali no final da noite, vai procurar um local para tomar um banho, e não tem. E todos os anos, no tempo de festa, a gente costuma abrir as portas de casa para senhoras com criança e tomar banho lá. E não é uma coisa de 7 cabeças. Uma cidade como essa, porque Maitinga é uma cidade reconhecida aí fora, bem organizada, tem muito dessas brigas políticas, mas quando se fala da parte de organização e administrativa, ela é bem vista por aí. Só que falta alguns pontos para ficar completo, né? E um dos pontos que eu vejo é uns banheiros públicos bem feitos, e ao lado desses banheiros, construir pelo menos 3 banheiros para as pessoas tomar banho. Só naquele tempo ali, um movimento de festa, né? E não é de graça também não, as pessoas querem pagar, mas eles querem ter o conforto. Então a própria prefeitura vai ganhar, né? E é mais fácil também gerar emprego para as pessoas cuidar do banheiro bem cuidado, porque evita, às vezes, a gente vê aí os banheiros, os 2 que tem lá, é complicado a situação, e mesmo fica lá de qualquer jeito, e vai lá, às vezes, uns betumes, destrói, né? E aí a culpa cai em cima de quem? Do administrador. Então, eu peço aos colegas também que rever esse projeto aí, que seja votado. Isso é indicação minha, mas se for atendido, são nós que estamos correndo atrás disso aqui. Né? Então, espero que o Executivo rever. E se precisar, igual eu sempre falei, se precisar também de uma orientação, eu gosto da construção civil, entendeu? Eu vejo hoje muita dificuldade aí no Executivo nessa parte. E eu não estou aqui, eu estou aqui para ajudar, né? Ele tem que ser humilde, se precisar, vamos sentar na mesa, vamos discutir, conversar direitinho, entendeu? Porque às vezes ele tem boas intenções, mas uma prefeitura, eu vejo ela igual à seleção brasileira. Tem um técnico, mas se não tiver os 11 jogadores bons, coitado do técnico. Aí não tem sucesso. Assim é a prefeitura. Às vezes tem funcionários que é bom, mas naquela área dele, mas pode ser que ele não está naquela área que ele é bom, ele está em outra área, e aí não ajuda a administração. Então eu coloco à disposição aí, se ele quiser, na construção de banheiros, do cemitério, eu tenho o maior prazer de chegar lá e ajudar, indicar. Aí, por exemplo, em banheiro público, o cemitério, ele teria que está comprando um terreno, e pelo que eu estou sabendo aí, desde 2005 para cá, eu acho que a prefeitura nunca mais comprou 1 metro de terra aqui. Acho que quem comprou todos os terrenos públicos que tem hoje, ainda tem, e resta alguns aí, foi no tempo de Itamar e Emílio, né? E eu acho que todo prefeito
e ele entra numa administração, se ele usou 100 metros de terras públicas, deveria estar comprando pelo menos 50 metros. Que chega de forma, por exemplo, hoje, o executivo aí pode ser que ele tenha até vontade de executar algumas obras aí. E cadê o terreno? Né? E aí, quando vai comprar, às vezes os donos, por ser dinheiro público, se a terra vale 5 mil, às vezes quer 50. Então, aí isso dificulta muito o crescimento e o progresso da nossa cidade. A festa, você sabe que teve muita polêmica aí. Eu gravei um vídeo aí, eu não tive na última sessão, ainda vi lendo a ata e falou do trio, né? O que aconteceu naquele dia, eu fui para lá esperar o trio, né? Aí quando deu meia-noite, alguém chegou e falou que o trio não vinha para o local, e sempre veio, devido ao tamanho. Eu ainda fui, fiz uma gravação, critiquei mesmo. Naquele momento, olha como é que a praça, né? E ainda falei, às vezes, para beneficiar o empresário, a culpa ficou dele. Mas esse empresário que eu falei foi quem? Eu fiquei sabendo lá que o prefeito contratou trio A. O dono do trio, o empresário, disse que o trio A, ele achou nas últimas horas que vinha para cá, a contratação de 2 dias em outro local. Então ele mandou o trio A para aquele local e mandou o trio B para cá, que não passava nas ruas. Então foi o que aconteceu, entendeu? E eu acho que eu, como vereador, eu tenho o direito de criticar, igual no sábado, eu também aplaudi lá no meio da festa, gravei o vídeo e aplaudi, né? Porque eu achei que foi muito boa no sábado. No domingo eu não vim, porque aí já estava rolando uns áudios. No domingo eu já tive acesso, né? Eu acho que a maioria do povo aqui teve acesso depois de 15 dias, mas eu no domingo já tive, eu não quis. Porque quem me conhece aqui nessa cidade sabe quem sou a pessoa que eu sou. E quem ouviu o áudio daquela pessoa, uma senhora casada, falar aquilo de mim, é um absurdo, né? Nunca envolvi na justiça com ninguém e vou ter que tomar as providências aí, logo, já estou correndo atrás, né? Porque eu acho que a gente tem que saber o que fala, o nosso como parlamentar, mas o eleitor também tem que saber o que ela fala. Ela não é eleitor, né? Tem igual que às vezes critica o vereador porque deixou de fazer isso ou aquilo. Por que a pessoa não candidata a vereador para assumir o lugar daquela pessoa? Eu acho que eu já falei para alunos aí e continuo falando. Se acha que é tão fácil, candidata. Agora sair criticando, né? Então, eu nunca fui de envolver com a justiça, assim. Eu acho, né, esses dias eu falei que, se Deus quiser, eu vejo essa Câmara aqui com a paz. Até no final do ano nós temos que, todos nós novos aqui, 9 e os funcionários, nós temos, se continuar essa paz, nós temos que comemorar, fazer uma confraternização no final de ano, só nós, porque é bonito demais a paz, né? A gente não está aqui para brigar. Pra você ter uma ideia, eu sou um lutador pela política honesta, digna. Eu sou um lutador pela família, pela paz, e sempre prego, quando eu falo por aí, nós estamos aqui de passagem, nós estamos hoje, amanhã não sabe se está. Então, quando você escuta um áudio daquele que saiu no ar, de uma pessoa de família, de uma pessoa casada, né, que a gente tem a maior consideração, que mundo que vivemos, né? Então, e aí não envolveu só eu, é família e tudo. Então, por isso que tem que ser tomada as providências. Mas não é isso que eu vou baixar minha cabeça, não. Vou continuar sendo o que eu sempre fui,
não vou mudar nada. E meu objetivo é lutar por essa cidade, por esse povo. Sou contra a corrupção, sou contra a compra de voto, que é o mais que acontece. Só que as pessoas não sabem que a conta chega. Tudo que nós cometemos aqui, a conta chega. Ou mais cedo ou mais tarde chega. Não adianta, dos olhos de Deus não passa nada. Vocês podem ver aí coisas que acontecem no meio artista, de falar as coisas depois. Agora, o que eu acho mais incrível é que muita gente não acredita em Deus. Muita gente não acredita no fim da nossa vida, né? Só acredita no dinheiro, na luxeza, né? Querendo destruir pessoas. Até o mundo político aqui não deveria ser o que é. Quem sabe aí na próxima política, coloca 10 candidatos aí, coloca lá na parede lá, e reúne os 10, fala assim, ó, fulano, nós não vamos gastar nada, o povo vai ter a liberdade de escolher quem merece. Por quê? O cara ganha aí, gasta o salário dele em 4 anos, dá, vamos supor, 800 mil. O cara gasta 2 milhões, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai tirar o bolso dele. Aí tem que roubar. Essa é a palavra. Porque um cidadão, aí, se ele rouba uma galinha, roubou, é ladrão. Os colherinhos brancos desvia milhões, aí ele desviou. Não é desviou, não é roubou. E a população tem que ver isso. Quando, por exemplo, se eu for para a minha reeleição, o voto, os eleitores têm direito de ver tudo, minha ficha, né? E assim é de todos, o candidato a prefeito, a vice, tudo, tem que ver isso. Quando existir essa análise da ficha de cada um, você pode ter certeza que nós vamos ter bons tempos aqui no nosso município, não só, eu não digo só no nosso município, é de nível nacional, né? Vocês verem como é que está as coisas. E aí não adianta. Aí é uma administração perturbada, né? Uns 4 anos, e não sai do lugar. Mas por quê? Você fez as coisas erradas. E as coisas erradas, tudo tem um preço. E aí o julgamento chega. O mais, muito obrigado, viu? Cada colega aqui, e espero contar com o voto de vocês aí. E quem sabe um dia essas obras sejam construídas e nós vamos estar lá tomando um guaraná todos juntos. É uma indicação de todos aqui, entendeu? É uma obra que está para beneficiar todas as duas indicações aí. É uma obra para beneficiar a comunidade, o município, todos nós. E muito obrigado. Parabenizar o vereador Armênio pela indicação, mas também não deixar de comentar que é uma obra que está no plano de governo do prefeito, a construção do cemitério. Eu, pelo 4º mandato, todos os 3 que aqui passei cobrava e não foi feito, mas eu acho que para a gente, vereador, e para a população, não aguenta mais esperar, não tem como não acontecer o início da construção do cemitério, porque é como o vereador falou, é enterrando um e desenterrando o outro. É uma vergonha, ainda mais para os enlutados e para os que têm já lá seu ente querido enterrado naquele cemitério. Também não poderia deixar de falar que não está sendo fácil, porque eu participei de uma conversa para poder comprar um terreno aí perto, não foi nem em nome da prefeitura, mas 1 hectare, foi 2, se eu não me engano, 150 mil reais. Não é brincadeira, aí próximo à cidade, mas eu garanto que correndo atrás está. Como também dos banheiros públicos, já é uma realidade. Todos nós sabemos da construção do Mercadão que vai vir, e lá não tem como também não ter os banheiros públicos na praça, lá do SEASA. Já aqui na Praça da Alcântara, e agora fica a indicação também do vereador Armênio, parabenizo, porque é necessário, principalmente com relação ao cemitério para mim,
porque não dá mais para esperar. Mas, como eu disse, está no plano de governo, ele tem os 4 anos, mas o quanto antes melhor. E mais uma vez, parabenizo o vereador pelas indicações. E vai ser levado, depois da votação, no final, para a mesa dele. Vereador Cristiano, fazer uso da tribuna. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade, né, de estarmos todos aqui com saúde e saber de que nossas famílias também estão bem. Isso é muito importante, né? Desejar boa noite aqui aos colegas vereadores, à colega Vanessa. Desejar também boa noite ao nosso excelentíssimo senhor presidente dessa casa. Agradecer pela oportunidade da fala, né? Agradecer os funcionários dessa casa, os colaboradores, agradecer os visitantes, né? E cumprimentar também os internautas que vão estar nos assistindo, nos acompanhando posteriormente de forma remota, né? Parabenizar o colega Armênio Lopes, Marcos Lopes aqui pelas indicações. Como o nosso presidente diz, são indicações muito fidedignas, né, com o que o nosso município precisa, né, são mazelas das gestões passadas, não sei, talvez por dificuldades não conseguiram fazer o cemitério, uma vez que realmente eu ainda não era legislador, não sei o que aconteceu, mas sei que é um clamor da população, né? Parabenizar o nosso colega Armênio pela iniciativa, uma vez que essa casa tem voz e vez junto ao setor, ao executivo, né? Tenho certeza, senhor Armênio, que vai ser de grande valia essa indicação sua, com certeza os novos colegas, o presidente dessa casa vai estar aprovando as suas indicações. Também a questão dos banheiros, mas realmente também sei que desde o projeto da antiga gestora, né, já tinha no projeto dela, com relação à questão da reforma, né, da nossa feira aí, aberta, né, e que realmente ia construir esses banheiros, uma vez que o município realmente precisa muito desses banheiros e também do cemitério. Parabenizar pela indicação. Gostaria de expor aqui para a população matiguense que estive hoje lá no CEF, né? No começo do meu mandato, foi uma das minhas reivindicações aqui com relação à questão das aulas vagas, né? Pude visitar os colégios, outros colégios da mesma rede estadual em outros municípios, principalmente em Vitória da Conquista, e pude perceber que a realidade lá era diferente. Conversei na época com o diretor interino, né? E ele me disse das dificuldades, mas que estava para ser chamado, né? Ser anunciado o nome do diretor que posteriormente, né, seria efetivado no cargo de diretor do CEF, né? Estive lá com o senhor Hernandes Oliveira de Souza, que me atendeu super bem, não só ele, mas o porteiro Márcio, os alunos, né, que ali estudam, todos os jovens, né, também as merendeiras, o pessoal da faxina, né, os professores. Fui muito bem recebido lá hoje. Graças a Deus foi muito produtiva a minha visita lá hoje e pude perceber e trazer aqui para os colegas, para a população matiguense, que fiquei maravilhado com a evolução que, graças a Deus, o colégio teve nos últimos meses. Graças a Deus a crítica foi realmente, na verdade não foi nenhuma crítica, foi uma sugestão, né? E também devido à questão do meu mandato, eu queria trabalhar e correr atrás por isso. É lógico que ainda tem muito a se melhorar,
mas fiquei muito feliz porque hoje quase não tem aula vaga, né? Percebe-se que também a questão dos alunos, a felicidade dos alunos que lá estão, né, dos funcionários, vai vir também em breve aí a inauguração da ampliação do colégio estadual, né? O governador deve estar vindo aí nos próximos meses. E foi muito bom, estive lá com ele, a gente conversou bastante, né? Falamos também da questão que o ano letivo Maitinga termina um pouco antes do que o Estado na questão do município e que ele estava preocupado com relação à questão do transporte dos alunos, uma vez que são instituições independentes, né? E mais que ele já tinha conversado com o excelentíssimo senhor prefeito, a secretária de Educação, a senhora Irene Oliveira também, e eles já estão se comprometeram, né, com o diretor do CEF para poder estar organizando para que no final do ano os alunos daquela instituição não fiquem sem, no caso do transporte, principalmente o pessoal que mora nos bairros mais afastados e também o pessoal que mora na zona rural, né? Estrada do Bonfim, que era uma reivindicação minha, do vereador Éder e dos demais vereadores aqui. Estive lá essa semana também, o serviço tinha sido paliativo, gostei do que eu vi lá, está colocando manilhas, né? Acho que dessa vez agora o trabalho realmente vai ficar 100%, e quem ganha com isso é o bairro, o pessoal do bairro Mateus 1, 2, 3, o pessoal também do bairro Bonfim 1, 2, 3, e toda a população maitinense, né? Acredito que vai ficar uma avenida muito bonita e funcional. Gostaria de colocar aqui também, senhor presidente, nobres colegas, a minha satisfação com o atendimento que tive hoje no CRAS, né? Tive dificuldade hoje para ver a questão das cestas, né? Que é uma luta minha aí, também do colega Éder, a colega Vanessa também já falou algumas vezes aqui nessa tribuna sobre a questão das cestas, né? Que não estão sendo distribuídas às famílias que são vulneráveis, né, no município. Tive que deixar o meu recado lá, porque não consegui falar com a pessoa que responde pelo CRAS. Fiquei muito triste com isso. Eu acho que o pessoal do CRAS tem que saber que eu fui escolhido pela população, por uma parte da população maitinguense, que eu sou representante da população maitinguense, que eu acredito que eles têm que ter mais respeito comigo por ser um representante legal, uma vez que eu não vou lá para prejudicar ninguém, mas sim para conversar, para fiscalizar e para principalmente saber como é que anda essa questão das cestas básicas, porque é um dos assuntos que acho que tem muita urgência no nosso município e a gente precisa nos debruçar sobre essa questão, porque eu sempre falo que quem tem fome tem pressa, né? Então, assim, vou estar tentando conversar com a pessoa responsável nos próximos dias e ver se eu consigo absorver lá as informações de como anda essa questão do desenvolvimento do projeto para que essas cestas venham ser distribuídas a todas essas famílias carentes do nosso município. Se não todas, mas numa primeira leva atender algumas famílias, na segunda leva até que haja uma cobertura de 100% dessas famílias vulneráveis, né? Queria falar aqui também sobre o novo secretário de saúde que foi nomeado, não consegui despachar com ele ainda. Eu acho que nos próximos dias vou estar conseguindo despachar com o senhor Elias. Quero dizer para ele sobre a questão das rupturas do estoque de medicamentos que o nosso município nos últimos meses vem sofrendo, né? É um assunto também que me preocupa muito enquanto legislador e parlamentar desse município, né? Outro assunto que a gente tem que dar urgência, né? E também nos debruçar, vou estar procurando ele essa semana para estar conversando com ele sobre essa questão da ruptura dos medicamentos em nossas unidades de saúde. Também sabe para toda a população que o secretário de transporte pediu para sair e estou aguardando também que o próximo secretário de transporte seja nomeado para que a gente possa estar despachando com ele também sobre algumas mazelas, sobre vários assuntos que
é referente à pasta dele, né? Espero que nos próximos dias o executivo, no caso, nomeie o próximo secretário de transporte para a gente estar resolvendo essas questões. Colocar para a população matiense também que estive nos bairros mais afastados, né, da cidade, e conversei com a pessoa responsável, o senhor Luiz Ataide, sobre a Vila Cigana, né, que tem uns lixos, matos lá para recolher, a demanda muito grande, né, ele não atendeu super bem, se comprometeu em estar resolvendo o problema num prazo curto aí, né. Eu gostaria de estar colocando para a população lá da Vila Cigana que, com fé em Deus, nos próximos dias o senhor Luiz, com sua equipe, vai estar resolvendo esse problema, né? Gostaria também de colocar aqui, nessa tribuna, senhor presidente e novos colegas, com relação ao nosso PA. O Banco do Bradesco tem esse PA há alguns anos aqui na cidade, e é sábio que nenhum município que não tenha acessibilidade asfáltica e que não tenha banco, fica difícil o desenvolvimento do município. Eu fiquei muito triste, no caso, pelo fechamento do PA de Matinho, uma vez que uma família perdeu de receber um aluguel, tinha a questão da pessoa fazer a faxina lá do PA, que foi um emprego a menos também. E a questão da pessoa que vinha trabalhar, que alugava uma casa, também que contratava uma pessoa para trabalhar na casa dele. Então, assim, fora isso tudo, tive essa semana com vários conversando, uns 15 dias para cá, com vários comerciantes, e todo mundo me falou a mesma coisa. Cristiano, o comércio que já estava ruim, e depois que o PA fechou, ficou mais complicado ainda, uma vez que todos os problemas bancários hoje, a população matiense tem que se dirigir ou a Rangel ou a Presidente Jânio Quadros. A pessoa indo lá, ele chega lá, ele acaba indo no supermercado, numa farmácia, numa quitanda, faz suas compras lá no município que ele foi para resolver o problema bancário, e os nossos comerciantes ficam aqui desassistidos de uma atenção primária e secundária com relação à questão bancária, e os comerciantes ficaram muito tristes. Eu acredito que se o executivo tivesse, logo no começo do ano, eu não sei qual a dificuldade, senhor presidente e nossos colegas, porque os municípios circunvizinhos pegaram a folha de pagamento e colocaram naquela instituição bancária. O banco continuou, foi o Jânio Quadros, que estava para fechar, o prefeito daquela cidade foi, levou a folha de pagamento do Banco do Brasil, continuou, ainda tem uma agência lá, né? Conversando com alguns colegas lá de Caraíba, o prefeito também, o atual prefeito de lá, fez a mesma coisa. Não tem lá uma agência bancária, mas tem um PA e tem uma recicladora, que é uma máquina que ajuda muito, onde você consegue fazer um depósito e consegue sacar. Nós perdemos há alguns anos atrás a recicladora e agora, por último, perdemos o PA. O que vai ser necessário fazer? Uma audiência pública, juntar a força dessa casa, a igreja, dessa Câmara, juntar a força do Executivo, ter uma reunião com o nosso excelentíssimo senhor prefeito, ou o presidente dessa casa, para que a gente veja com ele a possibilidade de voltar ao PA, ou até mesmo que a gente consiga uma agência para o nosso município, que a gente consiga, ou até mesmo uma dessas instituições aí que eles dizem que são, no caso, cooperativa, né? A Sicredi, a Sicob. Eu sei que do jeito que está não pode ficar, eu peço que o Executivo tome providências, porque o nosso município não pode ficar. Se conseguirmos pelo menos o PA de volta, eu tenho até um exemplo aqui do constrangimento. 15 dias atrás, o senhor Teina Pereira foi abordado lá perto da casa do nosso colega Armênio, lá no banheiro público, 2 indivíduos, subtraiu o cartão dele e devolveu um cartão diferente para ele. Ele chegou no comércio Lima ali do senhor Antônio Pereira para sacar a aposentadoria dele, onde o filho do senhor Antônio Pereira percebeu que o cartão tinha sido trocado. O que aconteceu? Quando ele percebeu que
tinha sido roubado, a gente não tem mais o PA que mais tinha, ele teve que pegar um carro e ir a Jânio 4 para resolver o problema. Nesse período dele ter que ir em Jânio 4 resolver o problema, os indivíduos foram lá, sacaram o salário dele do mês e fizeram vários empréstimos. Se nós tivéssemos, não estou dizendo aqui que tudo é culpa também do prefeito, mas se nós tivéssemos o nosso PA como a gente tinha, o que acontece? Ele teria ido lá no PA, cancelado todas as contas, os cartões, tudo direitinho, não tinha tido esse prejuízo desse tamanho, né? Então, assim, só para que a população, os caros colegas, percebam que o quadro a gente perdeu desse PA ter sido fechado no nosso município. Eu acredito que se o prefeito tivesse conversado com os superiores lá, colocado a folha de pagamento, que eu não sei qual é essa dificuldade. Eu vi vários funcionários públicos esse ano entendo que ia sacar o seu piso. Por que não coloca tudo pelo Bradesco, por exemplo? Nós, vereadores, nós recebemos hoje pelo Bradesco, que é maravilhoso. Tinha aí o PA, a gente resolvia tudo com o funcionário lá. Por que não pegar a folha de pagamento do município e colocar pelo banco que resolver atuar aqui no nosso município? Porque do jeito que está aí, infelizmente, os nossos comerciantes vão perder muito com isso, e toda a população. Imagine aí que um cidadão para ir em Jânio 4, ele tem que pagar de frete aí, no mínimo, 100, 150 reais. Já ganha um salário ali contadinho, ainda vai ter que gastar com isso, e para ir a Anagé, pior ainda. Então, assim, eu peço aos caras colegas, ao presidente dessa casa, o pessoal da situação, que sente com o nosso digníssimo senhor prefeito, para que ele tome providências, porque a gente não pode ficar de maneira nenhuma, pelo menos, sem o PA aqui mais. O PA já ajudaria muito, como vinha ajudando, né? E, aproveitando aqui a oportunidade da minha fala, no caso de todo respeito a todos os evangélicos, mas gostaria de fazer o convite aqui à população matinense, às pessoas que vão estar nos assistindo aí posteriormente, que esse mês é comemorado no nosso município o nosso padroeiro, Santo Antônio, né? Que as comemorações se iniciam hoje, né, dia 4, e vão até o dia 13. É uma festa linda, maravilhosa. Gostaria de convidar todos que viessem participar da nossa festa, né? Tem várias atrações, tem vários bingos, quermesse, né? É uma festa assim, muito familiar. Tenho certeza que todo mundo que vier vai gostar muito de participar das festas da nossa igreja matriz, do nosso município, do nosso padroeiro Santo Antônio. No mais, gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade, gostaria de agradecer aos nossos internautas, mandar um abraço aos nossos conterrâneos, irmãos em Cristo que estão lá de São Paulo ou em qualquer lugar da federação, né? E desejo uma boa noite a todos e que o Senhor Deus nos abençoe grandiosamente. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso orador, falar para o vereador Cristiano que quando saiu essa notícia, uns 60, 90 dias atrás, 60 dias, sobre o PA, eu fui até o prefeito, ele já tinha ido no gerente de Jânio Quadros, que comanda a SPA aqui, já tinha ligado para o diretor responsável por toda a região, dizendo ele para mim que ofereceu as folhas de pagamento integral da prefeitura para não ter fechado, ofereceu funcionário, pagamento de aluguel, e depois eu fui com o gerente que não está mais em Jânio Quadros, João, conversei com ele, ele disse que não tinha mais nada a fazer, que isso já vinha desde o ano passado, uma política do banco, e tinha chegado a hora de matilha. Não tinha mais nada o que fazer com folha de pagamento, com funcionário, com nada. Era uma política do Bradesco, segundo o gerente e presidente de Jânio Quadros. E Sérgio disse que foi até Salvador conversar com o gerente e não ofereceu a folha integral, além de funcionário. Disse que não teria como reverter essa situação. Como também em outras cidades está acontecendo a mesma coisa. Até quem tem a folha de pagamento em mão está fechando o Bradesco.
Então, senhor presidente, eu não tinha essa informação. Como munícipe, eu sempre ouvi do pessoal que trabalhava na questão dos bancos, dizendo que realmente não tinha uma agência aqui porque os antigos gestores não tinham interesse, né, de colocar folha para estar melhorando a questão do fluxo e a liquidez dos bancos, para que eles pudessem ter uma atuação mais ampla. Assim, eu respeito o que o senhor está me dizendo, respeito também o que o senhor falou sobre o nosso prefeito, só que assim, eu conversei por fontes seguras no município de Jânio Quadro e de Caraíbas, onde todos os dois gestores atuais conseguiram, o ano passado e esse ano, reverter a situação. Então, assim, é longe de mim de estar desacreditando aqui de Vossa Senhoria, mas eu digo o seguinte, que tem alguma coisa que não está batendo. E se realmente o Bradesco não tem interesse, como a gente tem vários colaboradores da prefeitura, funcionários que recebem pelo Banco do Brasil, a gente pode estar vendo também com essas instituições, a gente não, ele, né, no caso o executivo. E o último caso, por que não a gente lutar para que a gente traga uma cooperativa para o nosso município e onde a população matiquense vai ter um crédito mais facilitado, vai ter um acesso à questão bancária com maior facilidade. Eu acredito que é só questão mesmo de tempo e se houver boa vontade, principalmente do nosso gestor e sua equipe, eu acredito que dá para resolver sim, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Só terminando, ele ainda desafiou que eu falei com ele, confrontando, e disse que qualquer um que quiser trazer, buscar um banco, que ele oferece a folha de pagamento, que ele já foi no Bradesco, está correndo atrás do Sincope, não demonstrou tanto interesse, qualquer banco, que ele falou que, eu falei ainda que daqui a pouco foi um vacilo dele, falou, não, foi depois que eu falei também que o gerente teve a mesma posição, qualquer um vê com alguém, com alguma influência de algum deputado, que traga o banco para cá, ele falou que a folha de pagamento da prefeitura vai para esse banco, como foi oferecido para o Bradesco, que eles não quiseram. Mas dando continuidade, eu passo a palavra ao vereador Éder Rocha de Aguiar. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, visitantes aqui presentes. Quero aqui, neste momento, dizer à população que este mês agora iniciando o festejo junino e a gente vê aí a prefeitura fazendo a divulgação das atrações, das festas, e queria que, se o presidente levasse conhecimento do prefeito, se vai ter ou não o São João na Roça, uma festividade que vinha acontecendo, já tinha virado tradição na nossa cidade, e se for ter, a gente que divulgue logo as datas, porque os conterrâneos, muita gente que mora na cidade vizinha, em São Paulo, programa para vir tirar suas férias e acabar participando desse festejo. Então, nos anos anteriores, foi feito o São João da Roça em várias regiões, Lagoa dos Povos, Vereda do Meio, Terêncio, Serra, Mundo Novo, e já vinha virando tradição. E aí até o momento não vi comentários, não sei se vai ter esse festejo. Acredito que o prefeito dá tempo ainda para se programar e fazer essas festas. E queria, como o colega colocou aqui, fui procurar essa semana a questão dos medicamentos. Está faltando muito medicamento, insulina, e que com esse novo secretário e prefeito toma providência e agilize para que isso não aconteça. Porque a cobrança é grande, toda semana vem uma, duas pessoas cobrando, e aqui não estamos aqui querendo criticar, estamos aqui, somos a voz do povo, e estamos cobrando posições, porque a população nos procura para cobrar. E quero dizer que passaram os meses de maio, já estamos em junho, e agora eu pergunto aqui ao executivo sobre os fardamentos escolares, as fardas que até o momento
Estamos lá no sexto semestre, 6 meses de mandato. Estamos aqui no meio do ano, praticamente, e as fardas nada. Vimos aí as camisas da cavalgada, o uniforme da cavalgada, da levada, tudo bancado com recurso da educação. Aí vai me dizer aqui que não é legal, não é, porque é cultura, pode ser sim pago com recurso da educação. Mas o porquê do atraso nas camisas, dos uniformes? A gente viu aqui, a gente foi muito cobrado na gestão passada, os colegas vereadores, muitos colegas aqui cobravam e agora eu vejo silêncio. Então, quero aqui fazer essa cobrança do Executivo para que providencie logo essas camisas. E segundo boatos aí, eu ouvi falar que as camisas foram feitas uma votação nas escolas, que essas camisas seriam laranja, da cor laranja. Peço de novo aqui a atenção do Executivo, não vão cair no erro, porque a gente está vendo muito aí, muitos prefeitos sendo condenados, prefeituras sendo multadas, tendo prazo de 120 dias para remover todas as pinturas, porque o prefeito A e o prefeito B estão printando todos os órgãos na cor do seu partido. Aqui em Maitinga não está sendo diferente, onde a gente vê vários órgãos pintados na cor da bandeira do seu partido. Ora, a política passou, vamos deixar para fazer política daqui 2 anos, daqui 4 anos. Então, digo aqui ao Executivo, tenha um pouco de atenção nessa questão, não vá deixar ser levado por influências de quem está por perto, porque os órgãos dos tribunais de contas estão atuando, e se você, qualquer cidadão, pode fazer uma consulta aí na internet, o Ministério Público está atuando no prefeito, fazendo remover todas as pinturas. Aqui a gente vê os órgãos da saúde, da escola, tudo na cor laranja. Uma camiseta de uma levada que foi paga, uma camiseta que a pessoa, para a pessoa obter, tinha que pagar R$20, patrocinada pela prefeitura na cor laranja. Uma cavalgada na cor laranja. Um PSF na cor laranja. Uma escola na cor laranja. Ora, se vier um uniforme na cor laranja, é um desrespeito com o pai do aluno, é um desrespeito com o aluno. Porque se política se faz de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Administração, não, gestão, ele tem que fazer os 4 anos. Agora, política é só de 2 em 2 anos. Então, eu peço atenção aqui do prefeito para que isso não aconteça. E que, ao mesmo tempo, eu cobro agilidade nesses uniformes. Quero aqui também questionar onde, no mês passado, agora teve um caminhão aqui fazendo uns reparos na iluminação pública. Ainda há muitas ruas no escuro, ali na Praça da Feira, tem 3 lâmpadas, 3 pontos, estão lá no escuro. Procurei alguns funcionários para que resolva, simplesmente falou que ia resolver e acabou vindo nas costas e até hoje não tive posição nenhuma. Peço aqui, eu não sei se é o secretário de obra que é responsável por essa questão, que vão dar uma visitada à noite para ver onde realmente está escuro, para estar resolvendo esses problemas. E mais, está acontecendo no nosso município, muitos professores, pai de aluno, fiquei sabendo que os 102, 101 e 102, a coisa lá não está muito boa. Então peço aqui ao Executivo para que dê uma atenção especial naquela entidade, que dê condições aos profissionais ali, ou que faça um curso para os professores, porque lá não está bom. Volta e meia é preciso chamar o conselho tutelar, volta e meia é preciso chamar até a polícia, porque isso não estou dizendo aqui criticando o que aconteceu agora, não. Isso vem de muito tempo e muitos professores já estão estressados, não aguentam mais tanta pressão no mundo que a gente vive hoje. Então, queria que o Executivo desse uma atenção especial àquelas entidades para que isso se resolva.
E como o colega colocou aqui, sobre o CRAS, essa semana fui procurado novamente por 2 famílias, porque estão passando dificuldade. Foi no CRAS e voltou sem nada. Pegaram os dados lá, os nomes e tudo, e falou que vou fazer um cadastro aqui, mas não me garanto nada. Ora, o prefeito entrou pregando a mudança, pregando a transparência, e até o momento a população de Maitinga está há 6 meses, a população mais carente, que mais precisa, estão há 6 meses sem sua cesta básica. Então, peço atenção, o empenho do prefeito para que resolva essa questão das pessoas mais vulneráveis do nosso município. Desde já agradeço e muito obrigado. Vereador Pedro, fazer uso da tribuna, vereador Arnaldo, vereador Juninho de Natalício. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os visitantes, funcionários dessa casa, internautas que vai nos acompanhar em uma outra oportunidade. Saudar os colegas vereadores, colega vereadora Vanessa. Senhor presidente, hoje eu quero falar justamente da importância das nossas falas, das nossas cobranças aqui, porque algumas coisas parece que só são resolvidas depois que são faladas, que são expostas nessa casa. Na última fala minha, eu questionei sobre o site da prefeitura que não estava sendo atualizado. Na mesma semana houve-se a atualização desse site e hoje a gente já pode estar acompanhando, fazendo a nossa função de fiscalização. Também tivemos aqui uma reunião no mês passado com os agentes de saúde, os agentes de combate a epidemias que estavam presentes na reunião nessa casa, esses servidores, os representantes do sindicato e também alguns vereadores, colegas vereadora também estava presente, e um representante da administração, o até então ex-secretário de saúde e a coordenadora de saúde. Então foi discutido pautas nessa reunião, e uma dessas pautas foi que a gente já tinha falado, onde o senhor presidente também já tinha alertado que era algo que já tinha sido feito, passado por essa casa na legislação passada, e que só era preciso colocar em prática. Então, o secretário ouviu essas pautas e disse que a administração estava disposto a sentar, a conversar com esses profissionais, e que uma dessas pautas que, como o presidente falou, já era algo que era só pôr em prática, que eles iriam estar pagando a partir do segundo semestre. Então, gostei de estar vendo essa disponibilidade por parte da administração, mas quero lembrar aqui, como eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, é preciso também olhar para todos os setores, não só para aqueles setores que têm a representação do sindicato. Eu já venho falando aqui em relação aos outros funcionários, merendeiras, guardas municipais, operadores de máquina, que têm seus salários defasados há muito tempo. Então tem que ter um olhar mais amplo, pensar também nessas categorias que não são assistidas por um sindicato. É inadmissível que um operador de máquina, que um patroleiro ganhe hoje um salário mínimo, onde, quando é preciso contratar um fora, no mínimo ele quer R$3.000, fora as despesas que tem que ter com a alimentação e hospedagem. Então é preciso também pensar nesses profissionais que estão aí há 10 a 15 anos prestando seus serviços à prefeitura e que também não são assistidos de forma correta. Então peço mais uma vez que olhem para todos os setores do funcionalismo público. Quero também, senhor presidente, aproveitar para fazer um pedido aos responsáveis. Não sei que ainda não tem o secretário de transporte, mas que tenha alguém no setor para estar dando uma olhada na estrada aqui do Mucambo,
senhor Paulo, porque acredito, chegou até mim, que a Embasa fez um encanamento e a terra ficou solta, e com essas chuvas levou essa terra, abrindo uma grande valeta ali naquela estrada. Então é preciso que dê uma olhada, se precisar fazer algo para evitar algum acidente. Não é uma via muito transitável, mas tem pessoas que utilizam, e essas pessoas vieram até mim me cobrar, pedir para que falasse para o setor para que possa tomar alguma providência. Quero também aqui falar um pouquinho sobre o que o colega falou em relação ao C2. Sou professor do C2, sei das dificuldades que estamos passando, mas como o colega falou, é algo que a gente tem presenciado nos dias atuais. Crianças, jovens, adolescentes com muitos problemas, e que muitas das vezes levam esses problemas para a sala de aula, leva esses problemas para os colégios. Mas a gente, como professor e pessoas que estão lá dentro, tem tentado, buscado. Agora sim, realmente é preciso um apoio maior também da administração, mas lá não tem deixado de buscar melhorias, buscar soluções para esses problemas, não. Como eu disse, é algo atual, algo que a gente está vivenciando no nosso município, vivenciando no nosso Brasil. Mas, como eu disse, a gente tem, juntamente com todos os profissionais que estão lá dentro, buscado soluções. Tomara que a administração venha também dar mais uma força para que a gente possa conseguir sanar essas dificuldades. No mais, quero agradecer a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Antes de passar a palavra para o próximo orador, só falar da fala do vereador Éder, mas aqui até as atrações que tem agenda só é divulgado pela prefeitura quando os artistas divulgam sua agenda, e aí todo mundo começa a repostar e é obrigado a postar as atrações do dia, como foi do São João até no mês de maio, mas é certeza que vai ter o São João na roça. Porém, como eu estou falando, se brinquedos divulgam só no dia. Passa a palavra ao vereador Netinho, vereadora Vanessa, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, os funcionários da casa, cumprimentar e agradecer aqui aos visitantes dessa noite. Quero aqui falar sobre as falas do vereador Éder na última reunião, que foi algo também que eu procurei a secretaria, porque algumas pessoas me procuraram referente às cestas básicas, mas na última reunião ele não só falou da cesta básica, falou também das casas, relatou umas outras situações referente ao CRAS. Então, fui até a secretaria, pedi uma reunião junto com a secretária, com a parte jurídica também, para alguns esclarecimentos. Fiz aqui até um rascunho, depois se quiser vou estar passando para todos, salvei o PDF, porque assim, é uma situação que, assim, como o Éder falou, realmente é uma situação que nos preocupa. Mas isso vem em consequência de uma gestão passada. Que eu lembro de uma fala que o vereador Arnaldo falou, que é muito mais fácil quando você pega uma casa organizada, para você dar continuidade à limpeza dela, do que quando você pega uma casa fora de ordem. Então, assim, lá eu estive com a secretária e vi o conselho desativado no ano de 2024. A assistência social só teve 3 reuniões. Conselho do Idoso desativado, Conselho da Juventude desativado. Tiveram aí também a perda do PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, que beneficiava vários agricultores do município. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Referente ao programa Minha Casa Minha Vida, que foi passado para o município em 2023, foram aí anunciados à véspera das eleições, tiveram aí vários problemas, inclusive eles precisaram entrar em contato com a Caixa,
né, por conta aí de quase 2.000 cadastros que foram feitos, e o município só teve acesso realmente a essa lista porque foi fornecido pela Caixa. Então, assim, foram várias complicações, né? Então, assim, isso não foi uma consequência, né, dessa gestão atual. Já veio aí um processo aí desde a gestão passada, né? Então, assim, eu, bem como você, como qualquer um de nós aqui, preocupado com a população, porque muitos temos procurado, acredito que não só a mim, a Hélio, né, referente a essas casas, referente à cesta básica. Inclusive, sobre a cesta básica, elas já estão sendo entregues às famílias, né, mas como era feito também na gestão de Aline, aí uma visita, né, da assistência social a essas famílias. Não sei, Cristiano também relatou que não conseguiu aí ter um acesso ao pessoal da assistência social, da secretaria, até pedir a elas, daí elas deixaram também, falou, qualquer dúvida, esclarecimento sobre qualquer coisa que você também veio nos procurar, estamos aqui para esclarecimentos. Como eu disse, posso estar passando para vocês, né, o que elas me passaram, né, que estava ali presente no meu jurídico. Então, assim, essa preocupação, não só de gênero, mas nossa também, vem aí, como eu disse, em consequências também de problemas que já foram desde a gestão de Aline. Então, assim, o município, eu até coloquei que o município está sem recursos, pois o mesmo recebeu um ofício do governo federal dizendo que o município estava com os recursos bloqueados por não fechar a prestação de contas no ano de 2023. O município teve que correr atrás para o socorro para poder reverter a situação. Mesmo revertendo a situação, o município está até o momento sem receber recursos. Então, assim, aí também já foi um problema causado desde a gestão passada. Então, assim, fica aqui o esclarecimento, né, sobre essa situação do CRAS, porque também foi algo que me preocupou, porque desde o início as pessoas vieram, né, falar comigo referente à cesta básica, depois teve a procura sobre essa questão das casas. Então, assim, foi um processo que teve uma parte burocrática, né, por conta aí de erros causados aí na gestão passada. E quero aqui também aproveitar a oportunidade de parabenizar o colega, né, que colocou aqui sobre o cemitério, o Amém, né, como o Chicãozinho mesmo falou, é algo que já está aí, né, o projeto foi colocado aí desde a campanha de Sérgio. Eu espero também que seja algo solucionado, né, porque é uma situação que já não dá mais para aguentar. Sobre os banheiros, inclusive quando estive em Salvador com o colega Pedro, né, estávamos lá junto com o Sérgio, secretário, foi um projeto, né, que foi aprovado, creio aí também que muito em breve será concretizado. Está incluso também aí, né, essa questão dos banheiros, que isso é importante, né, principalmente na época de festas, né, uma situação assim desagradável não ter um local, né, para as pessoas estarem tendo esse tipo de acesso, né, que é o banheiro público. E assim, espero, né, que Sérgio venha cumprir aí, né, essa pauta que ele colocou aí, né, desde a campanha. E assim, quero parabenizar e quero também dizer que vou ficar muito feliz, né, com esse projeto sendo concluído. No mais é isso, quero agradecer aqui. Só essa pauta aí da questão das cestas que você disse que já estão sendo distribuídas? Sim, aí, já está sendo distribuída. Aí, assim, no caso, igual eu levei algumas demandas, essas famílias receberam a visita da assistente social, né, eles precisam estar fazendo essa visita para daí essa família estar sendo beneficiada com a cesta básica. Porque, assim, até então, por conta, né, desse processo que hoje está, né, com essa falta de recursos para a secretaria, então, assim, essas cestas estão sendo colocadas aí por recursos próprios. Então, assim, não está atendendo uma demanda muito grande. Então, assim, as pessoas que eu levei, falei, ó, as pessoas me procuraram, a secretaria, né, se disponibilizou de mandar a assistente social estar fazendo essa visita, né, eu vou até dizer, né, a secretária que você esteve lá, e, assim, se você já tiver uma demanda de pessoas, né, se você tiver uma pessoa específica, está voltando lá e está pedindo essa visita, né, para essa pessoa estar sendo beneficiada com a cesta básica. No caso, você saber dizer quantas famílias já estão sendo contempladas? Eu não cheguei a pegar essa informação, mas eu sei que já tem famílias aí. Eu acreditei que foi uma média de 250 a 300 cestas básicas que foram entregues. Então, assim, acredito que as mesmas coisas que foram esclarecidas para mim vai ficar também a ser esclarecida para qualquer um, né, que está procurando a secretaria. Né? No mais, quero agradecer a oportunidade e uma boa noite a todos.
justificativa. Respeito, colega, a justificativa, mas creio eu que essa é a justificativa que eles lideram. Porque tenho certeza que se eu for lá, essa mesma justificativa que deu para você não é a mesma que vai dar para mim. Porque a gestão passada recebeu o CRAS a ponto de desabar. Foi lá e construiu, junto ao governo do estado, construiu um CRAS novo. Para sequer ter ideia, nem acesso aos computadores da gestão passada, quando recebeu o município, teve. Estava tudo apagado. Então, deixou essas, como você colocou aí, essas... Prestação de conta, as comissões que se colocou em estatuto desativada, isso não é verdade, por parte de lá, eles disseram isso para você, mas isso não é verdade. Muitas, pode ser que tenha outras, já no final agora, que eles não atualizou, porque a nova gestão muda os membros. A gestão agora tinha que já formar, convocar a reunião, formar os membros e fazer todo um processo. Agora é fácil colocar a culpa nos outros, porque e o que tem a ver isso aí com a cesta básica, onde você pode injetar recursos próprios para comprar uma cesta básica? Então creio eu que eles quis passar uma imagem para você que está tudo bem, mas não é assim, não está tudo bem, mas toda a documentação foram deixadas na prefeitura, as casas populares, os cadastros foram deixados lá. Quem fez o processo de transição explicou, estava tudo, ordenou tudo, todo o material estava lá. Agora, se querem tomar a casa de João e dar papel, tomar de fulano e dar para ciclano, que faça isso, mas que vá na zona rural, veja realmente aquela pessoa, aquela lista que foram feitos os cadastros, vê se não precisa. Onde muitas pessoas foram no CRAS pedir a cesta básica e simplesmente não teve resposta. Eu peço à secretária, quem for, que pegue esse documento, esse cadastro que foram feitos agora de 8 dias, 15 dias, faça uma visita, que vai ver que realmente essa pessoa não tem nada dentro de casa para se alimentar. Então, não está sendo a distribuição de forma correta, como a colega colocou aqui, respeito à posição, mas muita gente está procurando lá e não está tendo resposta. Então, desde já, eu quero dizer que o CRAS, o atual gestor, recebeu de forma regular, todo em dias. É claro que, como ela colocou aqui, o PA, foram feitos o cadastro já há 2 anos, o governo do estado que não estava disponibilizando recursos do PA. A gente estava correndo atrás para resolver esse problema, mas nem por isso a gestão deixou de dar a cesta básica. Então, essa foi a resposta que lhe passaram. Vou estar a qualquer momento na secretaria procurando também essas informações, que creio eu que não vai ser essas mesmas, porque eu trabalhei por lá, eu sei tudo como funcionava lá. Então, desde já, agradeço e muito obrigado. O vereador Arnaldo quer fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Gostaria de fazer aqui algumas colocações, devido à forma das cobranças que a gente admira, tem que ser cobrado, a gente serve para isso, mas a gente também não pode fazer certas cobranças, certas colocações, como se nada estivesse dando certo e que tudo está errado. E não é assim que está funcionando no nosso município. A gente vê, comparando a gestão passada com a gestão atual, a gente já viu muitos avanços. A gente já viu uma matinha diferente. Então não há porquê a gente ficar só caçando problemas para estar fazendo politicagem. Então vamos tomar cuidado, porque a nossa sociedade
está sábia, são inteligentes, sabem tirar suas conclusões diante do que é colocado para o bem de nossa sociedade e do que é colocado para tirar proveito político. Gente, começando a gestão agora, temos 4 anos, e se trabalho judeia de oposição, vai ser judiada. E eu tenho certeza porque o nosso prefeito está com sede de trabalho. Inclusive fez aqui algumas cobranças recentemente, nos últimos dias a gente vem aí acompanhando as cobranças dos nossos colegas vereadores. É até louvável isso, né? A gente agradece que a cobrança ajuda o prefeito a trabalhar. É tanto que eles estão, os colegas vereadores estão confessando que os que está sendo cobrado está sendo atendido. Isso é coisa de um bom gestor. Isso é coisa de quem realmente está sensível às necessidades do povo. Mas vamos também agradecer, vamos também elogiar, porque isso motiva a pessoa a trabalhar. Nós tivemos aqui cobranças de colegas vereadores sobre a roçagem das estradas por 3 sessões seguidas. Cobrando de quem? Do executivo, cobrando do prefeito. E o prefeito estava cobrando, porque quem ia fazer esse serviço não eram as máquinas da prefeitura, não estava lá no garagão da prefeitura que ele pudesse amanhã orientar o funcionário a fazer um serviço. Dependia do consórcio, porque os maquinários estavam em outros municípios. Aí depois que foi atendido, aí pronto, foi agradecer o consórcio, não agradeceu o esforço do prefeito não. Então isso desmotiva, a gente tem que ter essa sensibilidade de ser grato às pessoas que correm atrás, porque a nossa preocupação é o bem-estar do nosso povo. Quando foi colocada a situação dos bancos, sim, é interessante, concordo, é bom cobrar, é bom abraçarmos essas causas, porque a gente sabe que o bem-estar do nosso povo está em jogo. A dificuldade é do nosso povo. Mas isso não é um problema de Maitinga. E quando é colocado aqui, parece que é um problema só de Maitinga. E quem acompanha aí os noticiários sabe como é que as agências bancárias estão trabalhando, fechando várias agências dentro do país, porque são entidades financeiras que visam lucro. E aí, quando é colocado aqui, fica parecendo que é algo que está acontecendo só de Maitinga, que é como se o gestor não tivesse preocupado. Mas foi muito bem colocado por um outro colega, o presidente, né? O que aconteceu, que ele também teve esse cuidado de conversar com os responsáveis pelas entidades, né, bancárias. O prefeito já tinha feito isso e foi explicado qual foi o motivo. Mas, agora a gente já sabe qual é os problemas dos bancos. Porque isso não está acontecendo, não é agora não. Nos últimos anos no Brasil, a cada dia está fechando agências bancárias em municípios pequenos. E é com muita estranheza que eu ouço aqui do nosso colega Éder a cor laranja incomodar tanto. É com muita estranheza, porque se fosse partido dos vereadores recentes, iniciado o mandato agora, até que eu entendia. Mas partiu de quem? Partiu do líder da situação no mandato passado, que a primeira semana de gestão foi pintar as escolas de azul. Agora hoje, a cor amarela incomoda tanto. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter coerências nas nossas cobranças. Porque a gente perde a credibilidade diante do povo. Por que ontem podia, hoje não pode? Porque ontem não favorecia. Dá 5 minutos de sua palavra? Só um minutinho. E vamos dar sequência. É bom mesmo a gente ter a explicação desse incômodo tão grande, porque para mim as cores não vai influenciar tanto. Até porque o que fez, o que atrapalhou o mandato passado foi um desastre no governo. Isso sim atrapalhou. Uma gestora ganhar a eleição com 1000 votos de frente e perder ela com 1000 e tantos. Então a rejeição foi de 2000 votos. Então não vem preocupar com o povo não, que o povo não vai atrapalhar a vida de ninguém e nem favorecer também. E temos aqui também muito que agradecer ao nosso prefeito pela força de vontade que ele está tendo, pela forma que ele pegou o nosso município e pela forma que ele está conduzindo. Vamos ser sinceros, vamos jogar claro, o povo
porque ouvir a verdade. As pessoas merecem a verdade, as pessoas são dignas de ouvir a verdade. O que eu escuto por aí, principalmente na zona rural, elogios com relação ao abastecimento de água. De que maneira a maioria dos caminhões fretados pela prefeitura. Então isso é coisa de quem realmente sensibiliza com a necessidade do povo. Eu falo isso porque eu tenho um convívio muito grande com o povo rural e o povo rural está fazendo elogios quanto a isso, que é algo essencial na vida das pessoas. Estradas. Temos aí hoje uma melhoria muito grande nas estradas rurais. Sabe de que forma? Todo mundo sabe, meus colegas sabem. Patrol alugada, porque a casa ficou desmanchada. Mas a sensibilidade do prefeito é tamanha que ele teve o cuidado de alugar 2 patrol, uma do consórcio e a outra particular, a prestar serviço no município para não deixar o nosso povo ilhado, para não deixar o nosso povo isolado. Temos aqui para a região do Espinho uma estrada maravilhosa. Vai lá hoje para ver como é que estão as estradas. Vai na Serra hoje, já está chegando na localidade Serra. A estrada que está sendo feita, que já está pronta, está bem superior à estrada da ex-prefeita, com 300 mil reais do governo do estado. Com 300 mil reais do governo do estado. E hoje o prefeito está fazendo por conta própria, com a conta da prefeitura. Então a gente tem que observar isso que está acontecendo. E é como foi colocado antes. E as coisas não estão melhor por conta de como ficou. Mas o ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano muito mais superior a isso. Devido a como eu estou colocando, né? As dificuldades que pegou a gestão e as coisas estão funcionando. Observa a limpeza da nossa cidade hoje, compara Maitinga com o final da gestão anterior. É incomparável, gente. O nosso povo está vendo. O nosso povo está vendo isso. O povo de Maitinga hoje, outra cidade, com outros olhos. Vamos, um outro absurdo que foi acontecendo com o piso salarial do professor, que nunca, depois da aprovação do piso salarial pelo governo federal, nunca um prefeito desrespeitou a lei do piso salarial. A prefeita anterior desrespeitou, lesou os professores. E hoje nós temos aí um prefeito que respeita o piso salarial dos professores. Então nós temos muito o que agradecer, nós temos muito que ficar felizes pelo que está acontecendo, e dias melhores virão. Garanto para vocês que dias melhores virão. E o nosso povo é inteligente, o nosso povo sabe disso, o povo está com paciência. A gente vê aí hoje na questão de marcação de exames, é outro elogio que a gente escuta do povo pela zona rural, que não tem mais exames engavetados 6 meses, e às vezes usando o direito da pessoa para ameaçar na questão de votos. Isso acabou. Isso acabou. Outra questão que a gente colocando bastante aqui, a questão da cesta básica. Sim, é um direito, torço para que aumente, né, solucione esse problema o mais rápido possível, mas a vereadora fez a busca, trouxe as informações, agora vem um vereador para cá duvidar, como se a fala dele tivesse muito mais valor do que algo apresentado pela vereadora, pela colega vereadora, buscado dentro da secretaria, responsável pela área. Agora vem outra questão também das casas populares, onde todo mundo sabe o escândalo que foi feito com esse projeto dessas casas populares, a politicagem que foi feita, excesso de cadastros, carro de prefeito, a prefeitura ficou para cima e para baixo caçando gente na casa das pessoas, oferecendo como se a prefeitura tivesse 910 casas populares para entregar para as pessoas, uma vez que é 91 contemplados. E aí hoje a gestão, sim, essa bomba caiu para a gestão, porque realmente tem que selecionar as pessoas que mais precisam. Então parece que foi projetado fazer daquela maneira, porque sabia que as eleições estavam perdidas, para depois ter algum argumento para confundir as pessoas. Mas o nosso povo não é bobo, o nosso povo está tirando as conclusões, e é como eu estou colocando.
dias melhores virão. Já está muito bom comparando com o que foi pego pelo gestor atual. Um grande abraço. Vereador Cristiano. Vereador Edna. Você na sua prova. Então, pessoal, na fala do meu nobre colega aqui, Arnaldo, eu me senti ofendido. Acredito que no dia dos meus agradecimentos, porque um dos parlamentares que mais lutou e correu atrás aí dentro das minhas humildes possibilidades, com relação à roçagem da estrada da BA 623, eu realmente usei várias vezes meu horário de fala aqui para questionar essa questão que estava demorando, né? Uma vez que o ofício tem que ser mandado pelo executivo, né? Todo mundo sabe disso. Então, caríssimo colega Arnaldo, eu quero lhe dizer o seguinte, que se o senhor, se Vossa Excelência assistir as postagens do nosso colaborador aqui, Altier, você vai ver lá que eu agradeci todos os colegas, o presidente dessa casa, agradeci o executivo, agradeci a equipe do executivo e fora isso ainda agradeci os prefeitos das duas cidades circunvizinhas que iam se beneficiar novamente com a estrada. Então assim, estou chegando para essa casa agora, o que acontece? Muitas pessoas imaginam, Cristiano, o vereador Cristiano é oposição, é situação, não importa. Eu fui escolhido pelo voto popular para defender os interesses do povo, independente que fosse a senhora Aline, tivesse sido eleita, que foi o senhor Sérgio agora, tinha já mencionado a senhora Aline, é o seguinte, estamos nessa luta aí junto, caminhando junto, mas quero que a senhora entenda, caso eu venha a ser eleito, eu vou tratar das situações e das mazelas do nosso município igualmente eu trataria sendo oposição. Todo mundo sabe do meu caráter e queria dizer ao meu novo colega, a Vossa Excelência, que o senhor assista lá. Eu acredito que os meus agradecimentos foi de um dia que o senhor teve um problema pessoal, não pôde estar aqui na casa. O senhor vai ver lá que eu não pedi para mim o mérito de ter roçado essa estrada. Eu dividi isso com todo mundo, levando em consideração que nós todos aqui fomos eleitos pela população maitinense com um só intuito, de que é melhorar a vida da população maitinense. O senhor pode dar uma olhadinha lá. Com relação aos bancos, a questão do banco que o senhor está dizendo aí, que foi a nível nacional, eu não quero saber de Salvador, não quero saber de São Paulo, eu quero saber de Maitinga. O que a gente pode fazer para reverter essa situação? Enquanto eu estiver nessa casa, eu vou falar assim, enquanto eu estiver nessa casa, eu vou acionar o executivo para que ele corra atrás e vou também estar correndo atrás. Eu jamais viria nessa casa aqui para dizer informações que eu não tivesse captado de forma fidedigna. Sei que o senhor presidente dessa casa, por ser um cidadão sério também, tudo que ele falou é verdade. Eu tenho certeza que ele não está mentindo, mas gostaria que o senhor também respeitasse o meu ponto de vista, porque eu busquei informações para poder dizer tudo que eu disse aqui nessa casa igreja hoje com relação à questão do banco. E o povo chora, e o povo quer, e o povo precisa, e o povo merece que a gente consiga uma instituição bancária para esse município que é tão grande e tão maravilhoso. O senhor veio para essa cidade há alguns anos atrás, mesmo nasci, fui criado aqui desde o Monte Alegre. Eu sei o quanto o povo de Maitinga é grande e o quanto o povo de Maitinga merece que a gente tenha um banco aqui que dê dignidade ao povo maitinguense. Com relação à questão das cestas, que a nobre colega Vanessa colocou aqui para me levar as minhas demandas, eu queria dizer à nobre colega que eu não posso levar uma demanda dessa. A gente fala aqui em população que está na faixa etária das pessoas que têm vulnerabilidade, ou seja, todas aquelas famílias
encaixam nessa questão de vulnerabilidade. O que acontece? O próprio agente de saúde, o próprio cadastro que os municípios têm do pessoal que recebe Bolsa Família do CadÚnico, essas famílias, a maioria necessita dessas cestas básicas, né? Com relação ao projeto do meu amigo e colega, o meu novo colega Armênio, eu gostaria também de colocar nessa casa aqui, que já passou do tempo, né? A gente vai ter que correr atrás aí, para a gente implantar no município o plano diretor. Implantando o plano diretor, a gente consegue planejar o nosso município para daqui 200 anos, para daqui 100 anos. Eu tenho certeza que os novos colegas aqui, também o executivo, é de interesse do executivo. Com fé em Deus, no futuro próximo, a gente vai estar implantando nesse município o plano diretor para que o cemitério seja construído num lugar adequado. Na questão também da gente fazer o georreferenciamento para não poluir os nossos mananciais, os nossos lençóis freáticos. Então, assim, era só essa questão mesmo que eu queria colocar e também dar a oportunidade do meu colega Ender também de expor aqui as questões que ele acha que é necessário. Agradecer ao senhor presidente pela minha retorno aqui, pela minha fala e desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Vereador Éder. Volto aqui essa tribuna, vai responder o colega vereador brasileiro. Como a colega Vanessa colocou aqui, brasileiro Arnaldo, como a colega Vanessa colocou aqui, não vim aqui criticar ela. Pelo contrário, foi uma informação que ela teve. Quando eu era situação aqui, na semana passada, eu fazia o mesmo papel dela. Eu ia ter o secretário, ia ter o prefeito, resolver o problema. Eles resolviam. Mas eu coloquei aqui que o que eles passaram para ela não é verdade. Onde o colega Arnaldo colocou aqui que eu estou preocupado com cor laranja. Ora, colega, você não me conhece. Que se dane por mim qualquer cor é cor. Eu estou falando, eu sou a voz do povo, que o povo está reclamando, tudo é laranja. Em vez de uma reforma no PSF, que estava uma reforma que reformou pouco tempo, desde fazer uma rua, terminar o esgoto de uma rua, iluminação de uma outra coisa, para depois, aí agora tudo padronizando. Por mim, aquele pinte laranja, branco, rosa, agora que fique atento. Eu estou dando um pedido, falando para o prefeito para ficar atento. Não vá na ideia de puxar saco, não. Porque pode se prejudicar. Como o colega colocou aqui, a prefeita, esse prefeito ganhou com 1.000. Perdeu com 1.200 e poucos. Por quê? Não escutou o povo? Talvez alguma influência e tudo acabou perdendo. E se o prefeito não acordar e ficar só de ouvido, querendo administrar por alguns que estão ao seu redor, jogando ideias do tipo que o colega colocou aqui, se ele for nesse pensamento seu, colega, é perigoso na eleição que vem perder com 2.000, porque, como você colocou aqui, o espírito de vingança. Na gestão passada aqui, eu vinha mostrar que a prefeita fazia de bom. Em momento nenhum eu citava que Praia que é de cá fez de ruim. Mas eu vejo hoje aqui o espírito de vingança, de obsessão pelo que é. Mostra que o prefeito fez de bom. Agora eu estou aqui cobrando o que a população nos cobra. Cobrando melhoria e até mesmo dando um conselho para o prefeito, porque eu acredito que 90% dessa demanda não é de conhecimento do prefeito. Eu sei que a ideia dele foi para governar, ele é uma pessoa de bem. E muito do que acontece no nosso município, eu creio que ele não está nem sabendo. Então, como eu não sou vereador de situação, para chegar lá, ter essa intimidade de conversar com ele, eu venho aqui na Câmara, porque o povo me cobra. E aí eu venho pedir explicações e fazer minhas cobranças, assim como o colega também fazia na gestão passada. Agora, coitado do prefeito, se ele tiver esse espírito de vingança, nesse espírito de administração, como está pregando o colega vereador Arnaldo. Então, desde já, muito obrigado. Algum vereador mais? Pedro, Arnaldo, Juninho.
encerrar a Vanessa, fazer uso da tribuna, pedir quem já falou 2 vezes, já aprova. Vai lá, Vanessa. Esclarecendo do colega Cristiano, quando eu falei sobre as demandas, é justamente por hoje, infelizmente, o município não conseguir, né, estar aí colaborando com essa cesta a todos, né, que estão no cadastro, como você citou aqui. Hoje, eles estão aí fazendo uma visita às famílias, né, que estão aí com a maior necessidade, né, justamente por isso que eles estão fazendo essa visita, porque por falta de recursos, não está conseguindo entregar essa cesta a todos os que são cadastrados, né, no caso do Bolsa Família. E sobre o que o colega Hélio falou aqui, eu gostaria de convidá-lo para estar indo a uma reunião junto comigo, porque eu não estaria aqui fazendo uso da tribuna para trazer mentiras, né, maus esclarecimentos, porque a mesma preocupação sua também é minha. Não estou aqui para defender gestor ou secretária, estou aqui para trazer também, né, à população esclarecimentos da atual situação que hoje está o CRAS. Né? Então, eu acredito que elas não iriam passar para mim mentiras, né, para eu estar trazendo à população. É tanto que convoquei algo jurídico para estar fazendo os esclarecimentos, porque assim, a forma como você falou me preocupou. Então, assim, eu gostaria de estar convidando para ir numa reunião junto comigo para os esclarecimentos e na próxima reunião você está trazendo o esclarecimento, que eu acredito que será um mês que eu vou. Desde já, uma boa noite a todos e agradeço. Dando sequência. Passando para a ordem do dia, coloco em discussão e votação, por uma única vez, as 2 emendas, indicação do vereador Armênio Barros sobre a construção de banheiro e a construção do cemitério. Nenhum vereador queira discutir, vamos ao voto. Vereador Juninho, aprova. Vereador Arnaldo, aprova. Vereador Pedro, aprova. Vereador Hélio, aprova. Vereador Armênio, aprova. Vereador Cristiano Chiara, aprova. Vereadora Vanessa, aprova. Vereador Netinho, aprova. Fica aprovada a indicação legislativa, ou melhor, as 2 indicações legislativas do vereador Armênio Barros, 8 votos favoráveis e nenhum contra, que será encaminhado para o Poder Executivo. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima dia 18